Certo, pessoal? Hoje nós daremos continuidade daquilo que vem a ser o estudo sobre imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Até agora nós estudamos muitas matérias relacionadas com o IVA. Nós estudamos até agora a definição da fiscalidade. Estudamos, embora de uma forma muito resumida, sobre a história sobre a tributação universal. E na aula número 2, pessoal, nós estudamos então sobre a origem da administração geral tributária. A partir da aula número 3, pessoal, nós começamos então a estudar sobre o imposto sobre o valor acrescentado. Nós aprendemos a definição do imposto sobre o valor acrescentado e as suas características. Estudamos sobre os objetivos da introdução do imposto sobre o valor acrescentado em Angola. Aprendemos também sobre a origem do IVA. Aprendemos também como nós podemos definir o IVA. Temos aqui então a definição do IVA. E pessoal, na aula passada, na aula número 4, nós estudamos então quais são os requisitos necessários do IVA. Nós aprendemos que existem 4 requisitos necessários do IVA. Primeiro, imposto indireto. Segundo, plurifásico. Terceiro, geral. E, finalmente, a quarta característica, estamos a falar que o IVA é imposto neutro. Então é isso, pessoal. Hoje, na aula número 5, nós iremos aprender sobre a aplicação do imposto sobre o valor acrescentado em Angola. Eu sou Presidente Falcão, pessoal. Serei o vosso professor de fiscalidade. Lembrando que nós já aprendemos muita coisa relacionada com a contabilidade. Depois nós precisaremos fazer a junção da contabilidade e a fiscalidade, para que vocês possam ter uma compreensão sobre ambos, porque nós precisaremos da fiscalidade para nós darmos tratamento na contabilidade. Existem contas próprias no plano geral de contabilidade que nós podemos então agregar as informações relacionadas com a fiscalidade na contabilidade. Então é isso, pessoal. Avançando, nós precisamos entender as 5 razões da implementação do IVA em Angola. A primeira razão, estamos a falar de uma razão constitucional. A segunda, estamos a falar das linhas gerais do Executivo para a reforma tributária. Essas informações relacionadas com a reforma tributária nós aprendemos quando nós estávamos estudando sobre a origem da administração geral tributária. Nós falamos, embora de uma forma pequena, sobre a reforma tributária. Nós tivemos muitas informações relacionadas com a reforma tributária. E em terceiro lugar, estamos a falar do plano intercalar do Executivo. E em quarto lugar, temos as recomendações do Fundo Monetário Internacional de 2016 a 2017. E a quinta razão que nós temos, nós precisávamos estar aliados com as políticas da SADC. Lembrando, pessoal, que hoje nós estudaremos também sobre a linha cronológica sobre a implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado em Angola. Mas antes de nós mostrarmos essa linha cronológica, nós precisamos entender essas 5 razões da implementação do IVA em Angola. Então, pessoal, a primeira razão da implementação do IVA em Angola, estamos a falar de uma razão constitucional. O artigo 88 da Constituição da República de Angola estabelece que todas as pessoas têm a obrigação de contribuir para as despesas do Estado e da sociedade, de acordo com a sua capacidade financeira e os benefícios que recebem. Essa Constituição é feita através de impostos e taxas, garantindo que o sistema tributário seja justo e respeite as regras definidas por lei. Então, pessoal, a primeira razão é a razão constitucional. Pessoal, todo mundo sabe que o Estado anualmente elabora o Orçamento Geral do Estado. Então, toda essa disponibilidade advém, então, da cobrança de impostos e taxas para que o Estado possa financiar, então, as suas atividades operacionais, como construção de estradas, hospitais, instituições públicas e outros. Isso é o básico que todo mundo sabe. Então, temos aqui a primeira razão da implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola. Pessoal, lembrando que esses assuntos sobre o IVA, vocês podem pesquisar mais aprofundadamente, porque existem muitas informações relacionadas com a implementação do IVA em Angola. A segunda razão, estamos a falar, como vocês viram, estamos a falar sobre as linhas gerais do Executivo para a reforma tributária. Segundo as prioridades de intervenção do plano legislativo, a reforma tributária prevê substituir o imposto de consumo pelo imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Esse novo imposto será ajustado à realidade socioeconômica de Angola e evitará a cumulatividade de impostos, efeito cascata, garantindo um sistema mais eficiente e equilibrado. Pessoal, como vocês lembram, na aula passada nós fizemos então a diferença entre o imposto de consumo, que já não existe, e o novo imposto sobre o valor acrescentado, que é o atual IVA. Como vocês viram, pessoal, na aula passada nós fizemos a distinção entre o IVA e o imposto de consumo. É o imposto plurifásico, o IVA é o imposto plurifásico, e o imposto de consumo, então, é o imposto cumulativo, como vocês viram na aula passada. O efeito cascata,
o efeito cascata, todas essas informações estão bem detalhadas então na aula passada. Pessoal, avançando, nós temos... Então, pessoal, avançando agora para a terceira razão, estamos a falar do Plano Intercalado Executivo. Este Plano de Gestão Econômico-Social de Angola define medidas para a implementação do IVA, com foco na melhoria da situação econômica. O objetivo é criar um ciclo de estabilização macroeconômica, promovendo confiança, crescimento econômico e inclusão social, para retomar o desenvolvimento interrompido pela crise de 2014. Em alinhamento com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018 a 2022, a Administração Geral Tributária, AGT, através do Grupo Técnico de Implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ajustou o cronograma de implementação do IVA, prevendo a sua aplicação no Orçamento Geral do Estado, OGE, de 2019. Pessoal, nós aqui temos informações muito pertinentes relacionadas com o IVA. O Orçamento Geral do Estado de 2019, quando nós tivemos a falar sobre a linha cronológica sobre a implementação do IVA em Angola, vocês terão uma compreensão melhor de como foi então implementado o IVA em Angola. Então, pessoal, avançando para a quarta razão da implementação do IVA em Angola, estamos a falar das recomendações do Fundo Monetário Internacional 2016 e 2017. Implementar o IVA ajustado à realidade de Angola que seja simples, moderno e compatível com a economia global, utilizando o método de crédito do imposto e o princípio da tributação no destino. O imposto deverá ter uma única taxa e um número reduzido de isenções, garantindo um sistema mais eficiente. Além disso, será criada uma cota específica, financiada com uma parte da receita bruta do IVA, destinada exclusivamente ao reembolso de créditos líquidos do imposto. Então é isso, pessoal, essas foram as recomendações do Fundo Monetário Internacional para Angola, a quando da implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola. Mas nós temos aqui algumas informações muito importantes, como o método de crédito do imposto e também reembolso de créditos do imposto. Ou seja, quando estamos a estudar sobre o método de crédito do imposto, lembrando, pessoal, que essas informações relacionadas com o método de crédito do imposto serão abordadas nas próximas aulas. Mas, enfim, nós aplicamos o método de crédito do imposto sobre o valor acrescentado sempre que nós tivermos faturas com IVA. Ou seja, nós vamos fazer a diferença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível. Então, pessoal, é necessário que as empresas tenham toda a documentação do IVA discriminado nas suas faturas, ou seja, nós precisamos ter informações sobre o IVA que nós compramos dos nossos fornecedores e o IVA que nós cobramos dos nossos clientes. Então, nós faremos a aplicação do método de crédito do Imposto sobre Valor Acrescentado. E temos também aqui outra informação, pessoal, o princípio da tributação do destino, ou seja, esse princípio é um princípio muito importante. Como eu disse, nas próximas aulas nós também estudaremos sobre esse princípio da tributação no destino. Vou mostrar agora um slide sobre esse assunto, sobre esse princípio da tributação no destino. Relativamente sobre a tributação no destino, nós iremos aprender sobre essa aula quando nós estivermos a estudar sobre os conceitos fundamentais do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que são o que, quem, onde, quando e quanto. Então nós vamos ver um pouquinho daquilo que é o princípio da tributação no destino. Nós estamos a falar de onde é cobrado o IVA. Nós temos aqui informações relacionadas sobre esse princípio. Então, pessoal, esse princípio do destino nos informa que tributam-se, em regra, operações. As operações que nós estamos abordando aqui são as operações, as transmissões de bens, prestações de serviços e importações realizadas em Angola. Ou seja, prestação de serviço, toda venda e toda importação realizada em Angola será então tributada em sede do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Não se tributam, em regra, as operações, transmissões de bens, prestação de serviços ou importações realizadas fora de Angola. Se nós tivermos uma atividade, se nós tivermos uma operação de transmissão de bens, prestação de serviço e importações realizadas fora de Angola, em regra, não será tributada. Mas nós temos uma outra situação que é o reverse charge. Nós temos então outra operação que é o reverse charge, pessoal. Estamos a falar da autoliquidação do IVA.
Essa matéria nós estudaremos no momento certo, quando nós estivermos a estudar sobre a localização das operações em que nós podemos, então, fazer a cobrança e a liquidação do IVA. Então, pessoal, vocês já sabem, sempre que vocês ouvirem sobre o princípio da tributação do destino, vocês sabem que todas as operações, transmissões onerosas, ou seja, transmissões onerosas, todas as transmissões que envolvem custo ou prestação de serviço ou importações realizadas no território nacional estão obrigatoriamente aplicadas a taxa de 14% do imposto sobre o valor acrescentado. Então, estamos a falar que todas essas transmissões que são realizadas dentro de Angola, no território nacional, serão tributadas em sede de IVA. E temos também aqui uma outra informação muito importante. Estamos a falar do reembolso de créditos. O que são reembolso de créditos? Pessoal, essa aula também nós abordaremos nas próximas aulas, mas eu preparei aqui alguma informação relacionada com reembolso de créditos. Existem vários tipos de modalidade para as empresas poderem assim então pedir então o reembolso do imposto. Nós temos aqui 4 modalidades de reembolsos. A primeira modalidade, estamos a falar do método subtrativo. O método subtrativo é a dedução mensal respeitante ao imposto suportado. Dedução mensal respeitante ao imposto suportado, o montante feito de forma autônoma. Reembolso em numerário. Restituição em dinheiro do valor a reembolsar. E a terceira modalidade estamos a abordar. E na terceira modalidade nós temos o certificado de crédito fiscal. Restituição em dinheiro eletrônico do valor a reembolsar. E finalmente a quarta modalidade, estamos a falar de títulos da dívida pública. Restituição em títulos da dívida pública do valor a reembolsar. Então, pessoal, vocês viram que existem várias modalidades do IVA e nós podemos pedir então reembolso ao Estado. Mas nós só estamos habilitados a pedir reembolso do IVA quando nós tivermos mais IVA dedutível, ou seja, quando nós fazemos a diferença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível, e o IVA dedutível for então maior que o IVA liquidado, nós então aí estaremos perante a um crédito fiscal, ou seja, nós estaremos diante a um reembolso de créditos. Nós poderemos então aplicar aquelas modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado. E finalmente, pessoal, nós temos aqui a quinta e última razão sobre a implementação do imposto sobre o valor acrescentado em Angola. Estamos a falar do alinhamento com as políticas da SADC, ou seja, as linhas gerais do Executivo para a reforma tributária destacam a necessidade de aprofundar os estudos sobre a reforma fiscal, garantindo a sua harmonização com as políticas comunitárias da SADC. A SADC é a sigla que significa Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Atualmente, entre aspas, porque nós estamos em 2025, essa informação encontrava-se, ou seja, quando foi escrita essa informação ainda não estava implementado o IVA em Angola, mas enfim, atualmente Angola é o único país da região da SADC que ainda não implementou o imposto sobre o valor acrescentado, reforçando a importância desta mudança para alinhar o sistema tributário nacional com os padrões regionais e internacionais. Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos estudar também as diferentes taxas que existem nos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Vamos aprender quais são os países, vamos aprender quais são os países que têm taxas mais altas, mais baixas, e também vamos ver que Angola tem uma taxa média, não tem uma taxa não tão alta nem tão baixa em relação aos países da comunidade. Agora sim, pessoal, nós estamos aptos então para avançarmos sobre a linha cronológica sobre a implementação do IVA em Angola. Pessoal, vocês sabem que em abril de 2019 foi aprovado então o novo regime das faturas e softwares informáticos de faturação. Pessoal, antes de nós termos o IVA pleno em Angola, era necessário que as bases fundamentais para o bom funcionamento do imposto sobre o valor acrescentado em Angola, como nós vimos no slide anterior, nós temos aqui a informação que o grupo que trabalhou para a implementação do IVA em Angola, estamos a falar do grupo técnico de implementação do imposto sobre o valor acrescentado. Foi necessário então, como eu já disse, o novo regime das faturas e software de gestão
de faturação, ou seja, o software informático de faturação. Era então necessário, pessoal, a implementação desses sistemas porque era necessário a exigência de maior controle fiscal. Nós sabemos que o IVA não é qualquer imposto, ou seja, o IVA é um imposto autoliquidado. O que significa autoliquidado? Significa que o contribuinte terá então a obrigação de calcular, achar e informar a Administração Geral Tributária o imposto que ele reteu, ou seja, o imposto que ele suportou e o imposto que ele liquidou de seus clientes. Então toda essa informação só é possível através de bons controlos de sistemas informáticos, o que obrigaria então à existência de um sistema que permita emitir faturas detalhadas com todas as informações legais. Essas informações sobre o regime jurídico das faturas equivalentes vocês podem encontrar no artigo 11º dessa mesma lei, mas nós nas próximas aulas vamos estudar sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Era de suma importância também garantir a rastreabilidade das operações, ou seja, a Administração Geral Tributária precisaria então saber de qual é o valor que nós cobramos dos nossos clientes, se nós realizamos então uma venda, quanto é que nós liquidamos dos nossos clientes e quanto é que nós suportamos quando nós fizemos então a compra de prestação de serviço ou bens, quanto é que nós suportamos e quanto é que nós deduzimos. Através desses sistemas informáticos então será necessário esse rastreio. E ainda, pessoal, os sistemas de informático viriam então a ser compatíveis com os sistemas informáticos da GT. Ou seja, através desses sistemas informáticos nós também poderemos extrair os SAFTs, ou seja, será então possível a Administração Geral Tributária ter um maior controle sobre as empresas, ou seja, as empresas serão obrigadas a submeterem os SAFT-T, ou seja, a Administração Geral Tributária terá um maior controle sobre a rastreabilidade das informações relacionadas com o IVA. Quanto é que a empresa liquidou de seus clientes, ou seja, quanto é que nós já estudamos sobre o IVA liquidado, mas quando nós estivermos a estudar sobre as contas relacionadas com o IVA, nós iremos aprofundar mais sobre esses nomes técnicos: IVA liquidado, IVA dedutível, IVA suportado e outros tipos de IVA. Ou seja, todas as empresas cadastradas serão então rastreadas através do SAFT e outros sistemas de controle da Administração Geral Tributária. Então, no SAFT nós teremos todas as informações relacionadas com a empresa: NIF, nome, localização, entre outras. Como eu dizia, pessoal, no SAFT a GT fará então o controle, o rastreio das informações relacionadas com o IVA: quanto é que a empresa liquidou dos seus clientes, quanto é que a empresa deduziu e quanto é que a empresa suportou de IVA e outras informações relacionadas com a atividade operacional da empresa. E também, pessoal, através desses sistemas certificados pela Administração Geral Tributária, será reduzida a fraude e evasão fiscal. Então, pessoal, tudo isso aconteceu no ano de 2019. Ainda em 2019, no dia 24 de maio, nós tivemos então o Decreto Presidencial número 180/19, ou seja, esse decreto define as normas para o registro do IVA na contabilidade. Pessoal, até agora nós já estudamos sobre contabilidade, depois nós iremos estudar sobre o Plano Geral de Contabilidade, propriamente nas contas de fiscalidade, ou seja, nas contas 34. A conta 34, nós sabemos muito bem que a conta 34 é uma conta do Estado. Então, nós pagamos o imposto ao Estado. Então é lógico que nós trabalharemos então com as contas relacionadas com o Estado, onde nós encontraremos imposto que nós teremos que pagar ao Estado. Então esse decreto de 24 de maio de 2019 será o decreto que nós estudaremos quando nós estivermos a estudar sobre as contas do IVA. Será nesse decreto onde nós encontraremos as informações relacionadas com o IVA suportado, IVA dedutível, IVA liquidado e outros IVAs, pessoal, como IVA de caixa, IVA cativo, regularizações a favor da empresa, a favor do Estado. Todas essas informações nós encontramos então nesse decreto. Decreto Presidencial número 180/19. E no dia 30 de junho, pessoal, no dia 30 de junho de 2019, nós tivemos então
os softwares de faturação certificados pela Administração Geral Tributária. A princípio ainda focava-se no regime geral do IVA. Nas próximas aulas nós aprenderemos também sobre os regimes gerais que nós podemos cadastrar então as nossas empresas. E avançando, pessoal, ainda em 2019, no dia 1 de julho de 2019, o Código sobre o Imposto sobre o Valor Acrescentado entra em vigor em 1 de julho de 2019, aplicando-se com caráter obrigatório aos sujeitos passivos cadastrados na repartição dos grandes contribuintes e às importações de bens, aprovado pela Lei 7/19 de 24 de abril. Então, pessoal, o IVA, o Código sobre o Imposto ao Valor Acrescentado, ou seja, é aprovado pela Lei 7/19. E ainda em 2019, 31 de agosto, o primeiro envio do SAFT-AO para a Administração Geral Tributária, mais a primeira submissão das declarações do IVA, é então realizado. Então, primeiro, a primeira submissão do SAFT-AO, ou seja, aquele arquivo, vocês também podem pesquisar, o arquivo relacionado com todas as operações que a empresa cobrou dos seus clientes e outras informações. Foi realizado então a submissão desse arquivo no dia 31 de agosto de 2019. No dia 1 de outubro de 2019, nós tivemos então, a 13 de agosto de 2019, a Lei 7, ou seja, a Lei 17/19. Ou seja, o que é essa Lei 17/19? Essa Lei 17/19 é a lei que veio alterar a lei, essa lei aqui, veio alterar a Lei 7/19 de 24 de abril. Ou seja, no dia 13 de agosto de 2019, nós tivemos então a alteração da Lei 7/19. Ou seja, como está escrito aqui, alteração da Lei 7/19 de 24 de abril pela Lei 17/19 de 13 de agosto. Lei que altera a lei que aprova o Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Ou seja, essa lei aqui, essa nova lei, a Lei 17/19 de 13 de agosto, trouxe então os 3 regimes do IVA para 2019. Lembrando, pessoal, que nós estamos em 2025, esses regimes foram alterados, mas na época era novidade. Então, essa lei trouxe os 3 regimes do IVA que as empresas poderão estar enquadradas. Estamos a falar do regime geral, regime transitório e do regime de não sujeição. Então, em 13 de agosto, esses foram os regimes que as empresas poderiam estar cadastradas. E o IVA entrou em vigor, pessoal, no dia 1 de outubro de 2019. Okay. Nós aqui temos informação. O IVA entra em vigor com essa lei. A partir desse dia e da aprovação dessa lei, o IVA entrou em vigor. As empresas, então, foram sendo cadastradas nesses 3 regimes. Mas depois, pessoal, como eu disse, nas próximas aulas nós estudaremos quais são os requisitos necessários para que uma empresa possa ser considerada como uma empresa do regime geral, uma empresa do regime simplificado ou uma empresa do regime de exclusão. Pessoal, estou falando dos regimes atuais do IVA em 2025. Não estou falando sobre os regimes do IVA de 2019, porque esses regimes sofreram alteração de acordo com o tempo. E então, pessoal, avançando, em 2020 nós tivemos então a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2021. Tivemos então a lei de 31 de dezembro de 2020. Estamos a falar da lei número 42/20, a lei do OGE 2021. Essa lei 42/20 de 31 de dezembro, a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2021, essa lei altera os regimes do IVA da Lei 17/19 de 13 de agosto, mantendo-se o regime geral, surgindo assim os regimes simplificado e o regime de exclusão. Com a entrada da Lei 42/20 do Orçamento Geral de 2021, veio alterar então os regimes do IVA da Lei 17/19 de 13 de agosto. Pessoal, com a entrada da Lei 42/20 que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2021,
Alterou-se então os regimes do IVA da Lei 17/19 de 13 de agosto, ou seja, ao invés de chamar-se regime transitório, passou-se a chamar-se regime simplificado. E também, ao invés de chamar-se regime de não sujeição, passou-se então a chamar-se regime de exclusão do IVA. Como vocês podem ver aqui as informações, o regime transitório passou-se a chamar-se então regime simplificado. E o regime da não sujeição passou-se a chamar-se então regime de exclusão. Lembrando que tem outras informações que nós estudaremos nas próximas aulas. E desde então, pessoal, no ano 2023 até a data atual que eu estou a gravar esse vídeo, a lei que está em vigor é a Lei 14/23 de 28 de dezembro. Ou seja, essa lei aqui veio alterar então os regimes da Lei 42/20, a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado. A lei atual, pessoal, até agora, no momento que eu gravo, a lei que está em vigor é essa lei. Ou seja, por isso nós temos aqui a lei atual. A lei número 14/23 de 28 de dezembro, lei de alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Nova alteração ao Código do IVA, reformulação dos regimes do IVA para maior adaptação ao contexto econômico. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós daremos continuidade, vamos estudar sobre os conceitos fundamentais do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Vamos aprender o que, quem, onde, quando e quanto. O que é o IVA, quem paga o IVA, onde nós podemos pagar o IVA, quando nós podemos pagar o IVA e quanto nós podemos pagar o IVA. Então, pessoal, de uma forma geral, nós temos aqui a linha cronológica do IVA, ou seja, a linha cronológica sobre a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola. A primeira lei foi a Lei 7/19. Essa Lei 7/19 foi alterada pela Lei 17/19 de 13 de agosto. Essa Lei 17/13 de agosto foi alterada então pela Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2021. E esses regimes do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2021 foram alteradas pela Lei 14/23 de 28 de dezembro. Estamos a falar da lei atual, a lei que nós iremos nos basear. Vamos entender como é que funcionam então os regimes do IVA, regime geral, regime simplificado e o regime de exclusão. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever ao canal, comentar qualquer coisa, comentários relacionados com a implementação do IVA em Angola. Também vocês podem comentar qualquer informação relacionada com o IVA nos comentários. Então é isso, pessoal, estamos juntos e nos vemos na próxima aula.